Segundo Crônicas, capítulo 20. Já abriu já? Já? Então tá bom. Então nós que estamos aqui na igreja, segundo Crônicas, capítulo 20, quem nos acompanha pela internet, por favor, se tiver uma Bíblia aí fácil aí, acesse segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, é Velho Testamento, né? Segundo Crônicas, capítulo 20. Esse é um texto que nós estamos meditando, porque estamos numa campanha aqui, o pessoal que está acompanhando pela internet talvez não saiba, estamos numa campanha de oração e de jejum, que quando Deus nos dá o direcionamento a gente faz e graças a Deus o Senhor sempre opera. E mais uma vez Ele já está operando. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Irmãos, está escrito assim, ó. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem a quem, meus queridos? Para buscarem o Senhor. Amém? Meus queridos e amados irmãos, olha que coisa interessante. Vamos lá. Então esse texto aqui de 2 Crônicas para nós está nos falando acerca de Judá, Josafá o seu rei, e Judá que era o reino do sul. Como eu já expliquei na outra pregação para vocês, não vou entrar nesse detalhe agora, tá? E o que aconteceu, irmãos? Judá estava na sua vida comum, no seu dia a dia, quem trabalhava fora, trabalhando fora, os sacerdotes que trabalhavam ministrando as coisas do Senhor no templo, fazendo o seu serviço espiritual, né, todas aquelas coisas, ou seja, tudo normal, como qualquer dia da vida de Judá, tudo estava fluindo tranquilamente. E Josafá, o rei, estava ali tranquilo, reinando, cuidando da parte política, cuidando da parte social, cuidando da parte administrativa de Judá, como um rei deve fazer, junto com seus servos, com seus líderes, com cada um dos representantes do povo. E ali ele estava trabalhando normalmente, era um dia normal. De repente, irmãos, alguém chega para Josafá, né, meio que afoito, ofegante, né, como quem estava correndo e como quem viu algo assustador. E aí o Josafá olha para ele e fala: o que aconteceu? Aí ele fala assim: rei, olha, os filhos de Amon, os amonitas, os moabitas e também os da montanha de Seir se juntaram. E eles estão marchando contra este lugar, contra ti, contra essa cidade, né, contra o reino de Judá. E eles estão com sangue nos olhos. E eles vêm para destruir. Eles não vêm com outra intenção que não seja acabar com Judá, destruir o templo, destruir tudo aqui, sabe? Eles estão dispostos a causar dano a nós. Então, meu querido, essa pessoa, esse informante, esse vigilante, esse espião, vamos assim dizer, ele chega e diz para Josafá, ele dá uma notícia terrível naquele dia que parecia tudo tranquilo. E aqui, irmãos, a gente começa a entender algumas coisas para a nossa vida, a gente já começa a tirar algumas lições. Meus amados, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não é incomum na nossa vida, ou na vida do ser humano, ter esses levantes, né? E quando a gente fala de levantes, nós estamos falando daquilo que é contrário, daquilo que vem contra a nossa expectativa, contra aquilo que nós estamos esperando. Por isso, quando se fala um levante, se fala de algo que vem para se opor, para de alguma maneira exercer força ou poder contra nós ou contra as situações da nossa vida. Então, na vida não é incomum que esses levantes venham, que essas contrariedades surjam. E aqui é muito importante, mas a gente falar disso, por quê? Porque durante muito tempo, alguns crentes, algumas pessoas que se tornavam crentes ou que iam para o cristianismo, achavam que o fato delas crerem em Deus ou buscarem a Deus, as eximia de sofrimentos, de problemas, de dificuldades, né? de
passar por determinadas situações ou por terem esses ventos contrários soprando em suas vidas, porque afinal de contas, agora ela está crendo no Deus Todo-Poderoso, ela está crendo em Jesus, Senhor de todas as coisas que tem poder nos céus e na terra, um Deus que livra, um Deus que guarda. Então, se esse Deus livra e guarda, então na minha vida, Ele não vai deixar que os problemas cheguem na minha vida. Então, essa era a mentalidade de muitas pessoas. Era a mentalidade de muitos crentes, e talvez até hoje hajam pessoas assim, que acham, meu querido, um absurdo, né? Um cristão enfrentar lutas ou ter problemas em sua vida. Quando na verdade, irmãos, ser de Cristo, ser de Deus, servir a Deus, não nos exime, não nos impede, né? Não nos blinda, não nos torna imunes a problemas da vida, muito pelo contrário. E aí a gente precisa lembrar, né, do que o Tiago, ele fala na carta dele, quando ele se refere a Elias. Ele fala assim, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Paixões aqui é fraqueza, tá, irmãos? Né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E contudo, ele orou a Deus e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E outra vez orou de novo para que o céu se abrisse e voltou a chover. Mas ele está dizendo, olha o que ele diz, Elias era um homem sujeito às mesmas privações que nós. Irmãos, quando você pega a história da igreja, quando você começa lá em Atos dos Apóstolos, e você começa a ver a vida da igreja, você vai perceber, irmão, que o sofrimento sempre esteve presente, que as dificuldades sempre estiveram presentes. A gente leu esses dias atrás a perseguição que Herodes levantou contra a igreja, e a primeira coisa que Herodes fez foi matar Tiago à espada, vocês lembram disso? Portanto, irmãos, um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor foi decapitado por Herodes, e Pedro foi preso para ser apresentado no dia da Páscoa, para ser morto também. Então, irmão, olha quanta perseguição. Você vai lembrar que Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, e você lembra que Saulo, por amor ao judaísmo, porque ele não aceitava nada que fosse diferente do judaísmo, e quando os cristãos começam a pregar e crescer, ele começa a achar que matar os cristãos era um serviço, era algo que ele estava fazendo para a glória de quem? De Deus. Senhor, eu estou limpando Israel desses seguidores desse falso profeta que é Jesus Cristo. Então, Saulo, irmãos, ele levantou uma perseguição e morte contra a igreja, está escrito. E a igreja sofreu muito, padeceu muito. De modo, irmão, que as pessoas saíam de suas casas e fugiam. De modo que as pessoas se escondiam. De modo que as pessoas começaram a perder o seu direito de ir e vir. Por quê? Porque poderiam se encontrar na rua com aqueles que queriam matá-los. Então, foi um período de sofrimento. Então, quando você começa a ler a Bíblia e você vai vendo a vida da igreja, você percebe, irmão, que o sofrimento, a luta, a dificuldade, os levantes, sempre fizeram parte. E Pedro, irmãos, ele fala uma coisa linda na carta dele, que ele fala assim, irmãos, meus amados, olha, ele fala assim, meus amados irmãos, não estranhem a ardente prova que vem sobre vocês, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo. Mas antes, alegrem-se em Deus e no Espírito Santo, porque isso é sinal de que vocês são de Deus. Por quê, irmãos? Você nunca pode esquecer uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Às vezes, quando você é mundano, irmão, não é que o Satanás é bom não, presta atenção nisso. Satanás não vai se incomodar com você, porque você está na vontade dele. E às vezes ele sabe que se ele deixar você crescer, prosperar, fazer certas coisas, ter entrada em certos lugares, a certos convívios, a certas rodas ou hostes sociais, ele vai te usar lá como instrumento para o mal. Então, ele abre caminho para você. Não é que ele é bom, mas ele permite. Aí você fala, olha, eu não sou de Cristo nem nada, olha, eu sou mundano, mas olha a minha vida. E aí, irmãos, só que quando você se converte, irmão, você mudou de quê? De lado. Você não é mais alguém disponível para Satanás usar como ele quer. Você agora é alguém que está em Deus e você vai ser usado por Deus contra ele. Porque, irmão, olha o que o texto bíblico diz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E aí, irmão, não é só Jesus que desfaz o mal do diabo. Ele deu esse poder também para quem? Para a igreja, para nós os cristãos. Irmão, nós recebemos de Deus o poder para destronar Satanás, para expulsar Satanás, para destituir as obras dele. Então, Satanás nos vê como um adversário. A Bíblia diz que ele é adversário, porque diabo significa adversário. Mas ele nos vê como adversário. Por quê? Porque, irmão, nós somos do reino da luz, e o reino da luz luta contra o reino das trevas. Então, meu querido, só que é uma coisa interessante. Aonde há trevas e aonde a luz chega, as trevas
não permanecem. Você pode ver isso, irmãos. Irmão, você pode ver, as trevas não cobrem a luz. Já perceberam isso? As trevas não cobrem a luz. Mas a luz afugenta as trevas. Perceberam isso ou não? Irmão, sabe o que isso... Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está me soprando aqui agora. Isso é para você entender, irmão, que o mal nunca prevalecerá contra o bem. Vou repetir. O mal nunca prevalecerá. Olha a palavra. Prevalecerá contra o bem. O mal nunca vai prevalecer. Porque, irmão, prevalecer indica luta, conflito, sim ou não? Conflito. Alguém vai prevalecer na luta. E quem vai prevalecer? O bem. Não é o mal que prevalece. Portanto, se você está aqui nessa manhã, pastor, eu estou enfrentando uma luta, pastor, na minha vida, numa área da minha vida. Pastor, eu estou enfrentando uma luta com uma pessoa na minha família. Talvez seja essa família que você constituiu, talvez seja a família da qual você foi gerado. Pastor, eu estou enfrentando uma luta, uma vez, pastor, eu vejo o mal ali agindo. Se você ficar firme em Deus, na palavra de Deus, buscando a Deus, se consagrando a Deus e orando e quebrando esse poder maligno sobre essa área da sua vida, sobre esse seu familiar, irmão, o que vai prevalecer é sempre o bem, é a palavra de Deus. Irmão, não há nada que o inimigo faça que Deus não possa quebrar, que Deus não possa desfazer. Irmão, todo o poder, olha o que Jesus disse para os discípulos quando ele estava, pouquinho antes dele ascender aos céus. Olha o que ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Ó, todo poder me é dado nos céus e na terra. Irmãos, Deus tem poder, meu querido, para decretar o que Ele quiser. Irmão, um inferno pode se levantar. Irmão, pode se levantar um inferno inteiro contra a sua vida. Se você está em Deus e firme em Deus, Deus vai fazer você prevalecer em todas essas coisas. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que levantes, adversidades, circunstâncias indesejáveis, elas acontecem e nós estamos sujeitos a essas coisas, porque somos seres humanos, vivemos num mundo mau, vivemos numa sociedade corrompida, vivemos numa sociedade sem Deus, vivemos num tempo, meu querido, de afronta, num tempo de inimizades, num tempo, meu querido, de guerras pessoais, de ataques verbais e às vezes até outro tipo de ataque. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo de conflito, irmão. Um mundo de não conformidade, um mundo de embate, é o mundo que nós vivemos. Você pode ver, irmãos, às vezes você vai num local de emprego, meu Deus, aonde deveria haver uma harmonia, porque todos, irmão, a empresa é uma só, sim ou não? E é o coletivo dos funcionários. Todos deveriam estar lutando juntos por uma única causa. Mas, irmãos, quando você vê, separação, briga, é um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser mais do que o outro, irmão, e eles não entendendo que a corrupção deles, do caráter, daquilo que eles fazem, é prejudicial para quem? Para a empresa. E a empresa, meu querido, é aquilo que, é a fonte que os alimenta financeiramente, com salário, aquela coisa toda. Então, se a empresa for mal, a empresa quebrar, quem é que quebra junto? Irmão, porque quando uma empresa quebra, quem quebrou foi os empresários e os funcionários. Amém, meu querido? A pessoa jurídica não tem vida, irmão. Quem tem vida são os que trabalham nela. A vida de uma empresa são os funcionários. É quem trabalha. O empresário junto com os seus empregados. A pessoa jurídica é morta em si. Então, irmãos, mas você vê que a malignidade é tão grande que às vezes é um puxando o tapete para o outro, é um humilhando o outro, é explorando o outro. É patrão que não paga o devido para o funcionário que ele está dando sangue vestindo a camisa. É funcionário que não veste a camisa da empresa porque acha que o patrão é um folgado. É um colega que não se dá com o outro, aquela coisa toda. E às vezes, meu querido, olha, fulano, você entrega para fulano que isso aqui é para hoje. Ah, beleza, pode deixar. Irmão, ele engaveta alguma coisa. Ah, eu esqueci. Vai entregar depois, perdeu o prazo e prejudica o colega. Já viu isso, irmão? Irmão, esse é o mundo que a gente vive. Irmão, família. Você quer uma coisa que devia ser mais unida do que família? Sim ou não, meu querido? Irmão, se tem uma coisa que deveria ter unidade, união e unidade, é família. Mas é isso que a gente vê? Irmão, o que nós estamos vendo na família hoje?
feridas enormes, traições, traição de todo tipo, tá? Não é só de marido e esposa, não, traições mesmo, punhaladas pelas costas. Irmão, manipulações, sim ou não? Violência. Sabe, irmão, é tudo que a gente está vendo na família, a família que devia ser aquele lugar. Eu sempre falo aqui, irmão, que a família, né, quando a gente pensa em família lá, devia ser aquele nosso lugar de abrigo, sim ou não? Aquele lugar, irmão, onde assim, ó, tudo está um caos lá fora. Espera aí que eu tenho um lugarzinho, que quando eu chego lá eu me renovo, eu me fortaleço, eu sou amparado, eu sou compreendido, né? Eu sou reconhecido. Então, família devia ser isso. Mas não, irmão, quando você olha hoje para a família, a coisa está tão terrível. Satanás tem deitado e rolado tão grande, que às vezes nem na família, no lar, você consegue ter alegria, você consegue ter paz. Irmão, esses dias eu estava vendo uma matéria, e a discussão era isso. Se, né, um filho, depois de adulto, ele é obrigado a ficar com seus pais para sempre, aquela coisa, né, ficar morando lá com seus pais, só porque é solteiro. E aí estava falando, irmão, né, que hoje, irmão, é muito comum as pessoas romperem com suas famílias. E por quê? Porque o ambiente familiar se torna insustentável. Insustentável. Então, a gente percebe que esses rompimentos, porque Deus criou a família, e Deus estabeleceu princípios para a família. Você vê que Satanás, ele entra, ele começa a manipular, ele começa a inflamar os corações, as mentes, e ele começa a deturpar tudo. Eu já falei para vocês, irmãos, que olha, por exemplo, quando você fala de família, e aqui aproveitando que a gente está falando para a internet também, para as pessoas da internet, irmão, quando Deus criou a família e Deus criou a posição, cada um tem seu papel dentro da família. Eu não vou me aprofundar muito, porque uma vez eu fiz um seminário sobre isso na igreja, e se Deus um dia permitir, a gente volta a fazer aquele seminário, o papel de cada um na família. Alguém vai lembrar disso? A gente fez isso, a gente estava lá na Rua Independência ainda. Irmão, foi maravilhoso, a Semana da Família. Meus amados, e quando Deus cria a família, cada um tem um papel. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, os filhos têm um papel. Sabe o que aconteceu, meu querido? O tempo foi passando e a nossa sociedade começou a questionar esses valores e princípios de Deus. E aí o que a sociedade começou a fazer? Mudar tudo. Só que quando a sociedade começou a mudar, a coisa ficou de cabeça o quê? Irmão, ó, olha só, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, até pelo tamanho, tá, dos dedos, ó. Homem, mulher, filhos. Irmão, sabe como a sociedade está hoje? Ó. Irmão, quem manda na família hoje? Quem manda? Filhos. Filhos. Filho está acima de pai e de mãe hoje em dia. Irmão, e a mulher? Também subjugada pelos filhos, mas hoje ela está numa posição que ela acha que ela tem autoridade sobre quem? Não é assim que está hoje? Completamente inverso de quem? De quem? Do princípio de quem? De Deus. E aí a sociedade quer falar, irmão, quer perguntar, por que dá dão errado? Por que nós estamos tendo essas consequências? Pastor, isso é uma visão machista. Aí começa com as ideiazinhas de hoje. Irmão, normalmente a gente fala assim, a gente usa uma expressão que é, não se pode colocar a carroça na frente? E por que não pode? Porque tem uma ordem lógica, sim ou não? Irmão, não é a carroça que puxa o cavalo. É o cavalo? Irmão, é lógica, isso é lógica. Isso é lógica. Então, se você tentar inverter essa lógica, vai dar problema, vai ou não vai? Vai dar problema. Irmão, e o que a sociedade faz? A nossa sociedade, em relação aos padrões de Deus, ela inverteu tudo. Então, tirou Deus de cena, os princípios de Deus, e elas criaram seus próprios sistemas. Então, vamos inverter isso aí. Esse negócio de homem, marido, chefe do lar, né, da família, representante da família, provedor, líder da família. Não, isso aí está errado, isso é machismo. Vai trocar pelo quê? Não, vamos exaltar os filhos, promover os filhos à vontade suprema. Porque, irmão, uma vez eu ouvi uma artista dizendo, eu mato e morro pelos meus filhos, meus filhos são tudo. Meu marido que se atreva... Irmão, em redes sociais, falando desse jeito.
Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, que moral que tem esse marido, hein? Imagina o marido chegando na roda dos amigos, com os familiares, a moral que ele tem. E os filhos deitando e rolando. Vocês viram agora, irmãos? Aliás, eu não vou entrar nesse assunto hoje, não, deixa para outro dia. Eu ia falar do negócio da adolescência e da juventude aqui, mas deixa, eu vou falar num outro momento, tá bom? Vou falar aqui. O senhor falou, deixa para outro momento, eu vou deixar para outro momento, porque eu estou afiado aqui no negócio aqui, irmão, mas deixa para falar pela direção do Senhor. Eu vou falar. Irmão, mas vamos lá. Então, nós invertemos as ordens dos princípios e aí trocamos. Não, o homem, chefe da casa, líder da família, em todos os sentidos, tanto humanamente falando como espiritualmente, não, isso é machismo. Aí trocamos pelo quê? Quem está se trocando hoje? Pelo feminismo. Você me perdoa a expressão, irmão? Não vou falar essa expressão. Trocando 6 por meia dúzia. É a mesma porcaria. É a mesma irregularidade. Porque, irmão, o princípio de Deus não é machismo. Porque eu já falei para você, irmão, que a mulher, embora o homem seja o líder, o cabeça da família, ele tem esse papel de ser, não quer dizer que a mulher está subjugada, que a mulher é escrava. Em nenhum momento Deus diz isso. Mas a coisa é tão deturpada hoje que você pode ver, irmão, e tanto é verdade que as pessoas que defendem o feminismo, você vê, elas não dialogam, elas gritam, você já viu isso? Elas gritam. Uma vez eu estava vendo um debate lá sobre essas questões de leis, essas coisas de Maria da Penha, que eu tenho, irmão, eu tenho críticas severas a esse tipo de coisa, e aí eu também não vou entrar no assunto hoje, mas vamos lá. E aí discutindo, irmão, aí as feministas, porque, irmão, uma gritaria, que eu falei, nossa, não, calma, é um diálogo. Mas é uma agressividade, porque quer se impor pela força. Irmão, Deus estabeleceu princípios. Pastor, mas tem homens hoje que não fazem seus papéis, tem, meu querido, e isso é prejudicial. É por isso que eu estou falando, irmão, que está tudo deturpado. O homem não sabe mais seu papel, não executa seu papel. A mulher assume o papel que não é dela e impõe esse papel. E aí, ambos exaltam as crianças e colocam as crianças num posto de alto refúgio, aquela coisa toda, e elas passam a comandar. São os filhos que ditam a regra. Irmão, quando a gente percebe isso, a gente está percebendo que Satanás, ele conseguiu entrar nas famílias, mudar a ordem dos princípios de Deus, e nós temos essa sociedade doente, famílias doentes, uma sociedade doente. Porque, irmão, crianças que crescem achando que elas mandam em tudo, elas vão para a sociedade achando que mandam o quê? Em tudo. Crianças que não crescem com regras, com princípios e limites, elas vão para a sociedade achando que não tem o quê? Limite e regras. É por isso que você vê essas pragas aí, irmão, zoando na rua, pondo som, meu querido, e desrespeitando a lei do silêncio, não se importando com vizinhança, sim ou não? Sabe por quê? Porque em casa não tinha o quê? Limite. Não aprenderam isso. E vieram para a sociedade com os mesmos hábitos, a mesma liberdade que tinha em casa. Irmão, o que a gente percebe? Satanás conseguiu inverter a ordem de tal maneira, adoeceu as famílias, os lares, adoeceu as células da sociedade, e nós estamos agora com isso aí, com esse mundo mal, tenebroso que nós estamos vivendo. Portanto, irmãos, nós precisamos compreender que Deus ele tem uma ordem, um princípio para tudo. E se a gente seguir essa palavra, irmãos, as coisas de Deus vão fluir na nossa vida. Levantes acontecerão, mas nós teremos os princípios de Deus, o poder da palavra de Deus para prevalecer contra tudo isso que está aí fora, querendo atingir nossa vida e nossa família. A palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. A palavra de Deus vai dizer, marido, ame e honre tua esposa, mulher, respeite o teu marido. A palavra vai dizer para nós, empregados, servos, sirvam os seus senhores, os seus patrões, como se você estivesse servindo a quem? A Deus. Olha, patrões, não subjuguem, não escravizem seus funcionários, seus trabalhadores, porque eles estão ali trabalhando, então honrem aqueles que trabalham para vocês. Então, quando você pega os princípios bíblicos, irmãos, eles estão aí para que a gente vença esse mundo mal. Mas, irmãos, o mal tem conseguido prevalecer na vida de muitas pessoas, por quê? Porque as pessoas retiraram Deus de cena. As pessoas hoje não buscam a Deus, hoje as pessoas não se consagram a Deus, às vezes elas vão para a igreja, mas se tornam apenas e meramente religiosas. O que é um religioso, pastor? Irmão, presta atenção para você não ser um religioso. Pastor, o que é um religioso? Religioso é aquele, irmão, que
A religião dele é um desencargo de consciência. Irmão, isso é em qualquer religião. É na igreja evangélica, é na igreja católica, é no hinduísmo, no espiritismo, qualquer religião, tá? Só para você entender que eu não estou falando e não estou eximindo aqui a igreja evangélica, não. Presta atenção nisso. Irmão, é aquela pessoa que é assim, no domingo, ela está onde? Aonde? Na igreja. Ó, é assim, viu? Entra ali, igreja, igreja, aleluia, culto, reunião, missa, encontro, o nome que chamar. Irmão, pôs o pezinho ali fora, é como se tirasse aquela roupa, e lá fora, no dia a dia, ela se comporta, ela lida com as coisas da vida segundo as regras desse mundo. E não segundo os princípios e valores de quem? De Deus. Esse é o religioso. Aí deita e rola, pinta e borda, choca o mundo, né? Essa pessoa não é da igreja. É da igreja, mas pois é. Porque é religiosa. Irmão, quem é consagrado a Deus, quem se consagra a Deus, ou seja, se separa para Deus, ele é cristão dentro da igreja, ele é cristão onde? Lá fora. Uma vez, irmãos, eu já contei isso aqui, mas alguns não ouviram. Uma vez, meu querido, eu pedi para um obreiro, quando eu estava no outro ministério que tinha obreiro, e eu era pastor titular, eu cheguei, fulano, vai lá no mercado, vai comprar tal coisa. Ali pra gente ali. Tá, beleza. Ele foi lá e comprou. Irmão, eu dei uma nota para ele de R$20. Ele voltou com um troco de 32. Eu dei R$20, ele me voltou com 32. Aí alguém poderia dizer, pastor, servo bom e fiel, hein? Multiplicou o talento. Né? O senhor deu 20, ele voltou com 32. Ó. O senhor exaltou ele, pastor? Promoveu ele? Não. Irmão, ele chegou para mim e falou assim, pastor, olha aí. Eu falei, o que foi, irmão? R$32. Eu falei, irmão, como assim R$32? Eu não te mandei 20, irmão. A moça do caixa se enganou, pastor. Ela deu 32. A hora que eu vi, pastor, ó, sai rapidinho do caixa e vim, pastor. Tá aqui, pastor. 32. Bênção, pastor. Irmão, eu afastei minha cadeira assim no escritório. Alguns vão lembrar lá, tinha um escritório assim. Eu afastei assim da mesa um pouquinho, afastei assim. Irmão, eu olhei bem para ele assim. Sabe a decepção? Sabe aquele pai decepcionado que ensina para o filho entorta na vida? Irmão, me vê a decepção. Daqui a pouco eu falei assim, fulano, você não tem vergonha na sua cara, não? Você não sabe a quem você serve, não? Eu falei, vai lá agora no mercado, pega aqui o cupom, leva a mercadoria do jeito que você veio, pega tudo aqui, vai lá, vai no caixa, na moça que te atendeu, e diga para ela lá que ela se confundiu. Ela pensou que a nota de 20 era o quê? De 50. Vai devolver para ela e corrige. E depois você volta aqui. Irmão, ele foi, o rabinho entre as pernas, então ele foi, voltou, tal, aquela coisa toda. Eu falei, senta aí, fulano. Que eu tinha pedido para ele comprar uns negócios para a gente tomar um café, um lanche da tarde lá na igreja, né? E eu falei, senta aí, vamos tomar café, vamos conversar. E tinha outros obreiros juntos lá. Eu falei assim, ó, você sabia? Sabe quem ia pagar essa diferença? A moça. Que já ganha pouco, que já ganha mal, que está ali ó, ralando no comércio, que não é fácil trabalhar em comércio, e iam descontar dela isso aí. De repente, esse valor aí que você trouxe a mais, dá X caixinha de leite, vai que ela tem filho. Irmão, ou seja, dei aquele, sabe? E falei para ele, toma juízo e vergonha na cara. Porque não é seu. Nunca se aproprie daquilo que não é seu. Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, é um exemplo bem simplório, mas para você entender o que são valores cristãos, o que são princípios cristãos, o que é ser consagrado a quem? A Deus. Nós vivemos num mundo, irmão, que o espírito da malandragem, da esperteza, domina. E o brasileiro, irmão, no Brasil tem um principado de malandragem. Você sabe que principados são demônios que regem um lugar, né? Às vezes nação, né? Por isso que é principado. Irmão, e o brasileiro é conhecido por ser malandro, por dar nó em pingo d'água. Ele quer sempre levar vantagem o quê? Em tudo. Ele quer ser um espertão. Então,
tudo que acontece... Irmão, quem vive nesse espírito de esperteza e malandragem não tem nada a ver com Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmão, só para você entender o que eu estou falando. Quando você pega lá o princípio Jardim do Éden, olha o que a Bíblia diz sobre a serpente. A serpente era a mais astuta. O que é astúcia, irmão? Hã? Malandragem, esperteza. Irmão, Deus não tem malandragem e astúcia, Deus tem sabedoria. Veja, cristão tem sabedoria, não malandragem. Só que hoje você pega muito crente, muita gente de igreja, que ele é o quê? Malandro, astuto. Porque ele vive para esse mundo sendo mundano, mas está na igreja. Você não, meu querido. Se você é um cristão, segue os princípios de Deus, seja sábio e não malandro. Seja sábio e não astuto. Porque a serpente, sim, era a mais astuta das alimarias do campo. Irmão, por que você acha que Satanás, o espírito do diabo, escolheu a serpente? Não poderia escolher qualquer outro animal? Sim ou não? O bicho preguiça, por exemplo. Por que o diabo não escolheu o bicho preguiça? Até hoje, né, irmão? Até ele chegar na Eva para oferecer a maçã, sim ou não? Irmão, olha como Satanás é bobo. Ele falou, pera, deixa eu ver os bichos aqui que eu posso incorporar. Porque lembra, ele ainda não podia entrar em pessoas, né? Porque o ser humano não tinha o quê? Pecado, lembra? Irmão, o pecado que nos abre para o mal. Então ele não podia incorporar no ser humano, ele falou, eu vou incorporar num bicho. Ele falou, mas não vou entrar em qualquer bicho, não, tem bicho bobo aí. Olha aquele dali. Esperto. Irmão, porque naquele tempo, lembra, a serpente não rastejava ainda, ela tinha patas, viu? E aí, irmão, tá lá aquele bicho esperto correndo para lá e para cá, rápido, ágil. Esse aí, eu escolho esse daí. Irmão, ele foi lá e entrou. E aí deu voz ao bicho. Amém, meus queridos? E aí ele escolheu o astuto, o animal mais astuto, o animal mais malandro que tinha. E aí hoje, irmão, tem gente se gabando de ser malandro, de ser esperto, de levar vantagem nas coisas. Meu querido, o malandro, ele sempre está prejudicando alguém. Põe isso no seu coração. Sempre. Sempre está prejudicando alguém. O cristão, irmãos, ele é sempre construtivo. O que ele quer para ele? Olha que coisa, irmão. Olha o cristão, meu querido. O que ele quer para si? É por isso que cristianismo é o quê, irmãos? É o quê? Quem lembra? É o quê? Repartir. Mundo é o quê, irmãos? Evangelho? Você não quer só para você. Você não quer paz só para você. Você não quer alegria só para você. Você não quer cura só para você. Você não quer prosperar só por você e para você. Você quer partilhar o que você tem. Porque você aprendeu com o seu mestre a partilhar tudo. Porque você aprendeu que o maior doador é o seu mestre, Jesus Cristo. Que ele doa amor, que ele doa renúncia, entrega tudo ele doou, meu querido. E aí, nós como cristãos aprendemos isso. Sabe, irmãos? Mas não, hoje nós não nos consagramos a Deus. É por isso que o diabo tem entrado nas igrejas, tem entrado, e quando eu digo entrar na igreja, é entrar nas pessoas da igreja. E aí você pega líderes, irmãos, que são... Olha, irmão, já falei para vocês, uma das maiores decepções da minha vida foi quando um dia, na igreja que eu fazia parte antigamente, que eu era pastor antigamente, irmãos, e aí, a pessoa, mas Marco, por que você tirou isso aqui das ofertas da igreja? Eu tirei porque eu estou ajudando lá uns familiares, umas famílias. Eram irmãos da igreja, que sempre estava lá, estava trabalhando, dizimava e ofertava. Agora estão passando uma dificuldade, eu estou ajudando. Não pode fazer isso, não. Falei, como que não? Não pode. Você está roubando a igreja. Eu roubando a igreja? Eu roubando porque eu estou ajudando os irmãos da igreja no momento de necessidade? Eu não estou pagando para eles passeio para dízimo, para ver o Pateta, não. Eu estou ajudando eles no alimento.
Eu estou ajudando eles a cortar um cabelo, tenho dinheiro para fazer uma entrevista de emprego. E você vai dizer que eu estou roubando. Irmão, foi o maior quebra-pau aqui em Itapecerica aqui, ó. Porque eu que estava ajudando os irmãos através das ofertas, estou roubando a igreja. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Porque para esses líderes, irmãos, eles querem só para quem? Para quem? Aí eles podem ter jatinho, helicóptero, mansões. Ficar fazendo videozinho em rede social, aí, olha eu cozinhando. Né, que é o que eu vejo, né? É bonito, enquanto tem gente na igreja dele passando o quê, irmão? Fome, não tem onde dormir. Malandros, irmãos. Malandros dentro do evangelho. Mas, irmão, sabe qual é a minha esperança? É que Jesus disse que um dia vai acertar o ponteiro de todo mundo. Esses relógios que estão badalando errado, irmão, Jesus acertar o ponteiro de todos eles. Amém, meu querido? Porque Jesus, irmãos, ele disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, profetizei. Jesus vai olhar para eles e falar, eu nunca conheci vocês. Irmão, como assim? Pastor, Jesus não via essas pessoas não fazendo essas coisas erradas? Via. O que é conhecer? Vocês nunca foram íntimos meus. Vocês nunca tiveram ligados comigo. Vocês são ramos cortados da videira. Vocês são secos. Vocês não têm vida. Irmão, é isso que Jesus dizia naquele dia. Portanto, irmão, fica tranquilo. Eu sei que dói, irmão, eu vou falar para vocês como pastor, como cristão. Eu sei que dói, irmão, você ver essas coisas. Você vê o diabo entrar, meu querido, trazer essa vida de ostentação. E hoje, meu querido, para você ser valorizado numa igreja, você precisa ser e ter. Aí tem salinha VIP para você. Aí tem primeiros assentos reservados com seu nome. Porque você agora é um VIP, um very important person. Aí você tem lá o seu lugarzinho cativo. Aí você tem um lugarzinho para sentar ali, porque você é o maior dizimista da igreja. Não, o maior dizimista da igreja. Põe ele ali, para todo mundo ver como é honrado quem tem dinheiro e dá dinheiro na igreja. É assim, irmão, que funciona, viu? É assim. Irmão, o diabo está deitando e rolando. O diabo tem se levantado. E sabe o que é pior? Tem matado a fé das pessoas. Porque quando você vê isso, o que acontece, irmão, com muitos crentes? Ficam tristes, desanimam, e tem gente que não quer nem saber de igreja, porque, irmão, acha que todo mundo é o quê? É igual, que todo pastor é igual. Que todo crente é igual. Não, irmão, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram, ainda tem aqueles que não estão beijando mamão, não. Ainda tem pastores simples nessa vida, irmão. Ainda tem pessoas humildes nessa vida, né? E quando, irmão, aqui humildade, não estou falando de pobreza, não. Não estou dizendo que apregando aqui que a vida do crente tem que ser de miséria e sofrimento, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. É o que eu estou dizendo, irmão, esse desespero, né? Por essa riqueza, por essa fama, por essas coisas que tem. Paulo falou, os que querem ser ricos caem em muitas tentações loucas, nocivas, terríveis. Se desviam, naufragam. Paulo falou, fazem naufrágio na fé, ou seja, caem da fé. Porque o dinheiro, a riqueza, o status passa a ser mais importante do que tudo. Até do que as coisas de Deus. Até do que a honra do nome do Senhor. Irmão, a nossa vida tem que glorificar a Deus. Então você está trabalhando, quer crescer, quer prosperar, você tem seu próprio negócio. Irmão, cresça e prospere, mas com sabedoria em quem? Em Deus. O que você quer para você, queira para quem? Para os outros. Puxa, eu sou um empresário. Nossa, eu estou crescendo. Vou melhorar os salários dos meus empregados. Puxa, eu sou um empresário, estou crescendo. Olha, peraí, o que está faltando aqui na vida dos meus empresários? Poxa, vou pagar um plano de saúde para eles. Vou melhorar a cesta de alimento deles. Mas não, irmão. Hoje você pega empresário que se diz cristão, irmão, que é assim. Ô contador, quanto que é que tem que pagar para esse porteiro? O piso do porteiro é um exemplo, tá, irmão? É R$1.700, né? Não tem como descontar nada, não? Não, é 1.700. Irmão, sabe, para pagar o que manda é um sofrimento. Quando ele deveria estar pensando o quê? Pagar o quê? Mas, porque já que ele está crescendo e prosperando,
que a prosperidade dele seja para os outros também. Mas não, o diabo da ganância, o espírito da ganância, que é diabólico, entra no coração e quando a pessoa vê dinheiro, irmão, aquela coisa toda, a pessoa começa a ficar o quê? Irmão, isso não é uma das coisas que está... Ganância não é uma das coisas que está destruindo famílias hoje em dia? Sim ou não? Irmão, quantas famílias estão quebradas com gente que não fala com gente por causa de ganância? Porque um tem um olho maior do que o quê? Já viu isso? Irmão, sabe o que é isso? É o espírito do diabo que age nesse mundo e tem se levantado e destruído muitas coisas. Mas, irmãos, nós, igreja, cristãos, nós somos chamados e conclamados por Deus, e Deus nos deu uma unção e um poder para quebrar as hostes espirituais da maldade, para quebrar o domínio de Satanás, para quebrar o poder de Satanás, tanto em nós, como através de nós também, por vidas em liberdade. Então, irmãos, quando Josafá está num dia tranquilo, de repente vem um levante. O inimigo se juntou para trazer destruição, para trazer morte. Irmão, o inimigo não queria, os inimigos, Moabe, Amon e os amonitas, né, os da montanha de Seir, eles não queriam outra coisa senão destruir Judá, destruir o povo de Deus. Meus amados, Jesus uma vez ele falou uma coisa, o ladrão não vem senão o quê? Roubar, matar e destruir. Irmão, o ladrão não traz nada de bom. Ele vem para matar, roubar e destruir. É isso. O que Jesus está falando? Irmão, o maligno, ele não tem nada de bom para nós. Se ele se levanta, ele quer destruir. Irmãos, então ele começa a se levantar com problemas na família, problemas profissionais, problemas empresariais, ele começa a se levantar com problemas na saúde, ou seja, o que ele quer é levar o ser humano à destruição. À destruição. E aí, irmão, a gente está num tempo da vida e da sociedade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Irmãos, a medicina tem cura para todas as enfermidades? Tem? Irmão, o que faz com essas enfermidades que não tem cura pela medicina? O que se faz? Ah, pastor, aceita que dói menos, é assim? Irmão, acho que foi ontem, né, Dani? A gente estava ouvindo, ontem, a gente estava ouvindo uma pessoa, lógico que ele não é crente, meu querido, essas coisas todas, e aí estava comentando sobre depressão. E ele é categórico em falar que depressão não tem cura. Depressão tem só tratamento. Irmão, eu não quero questionar a questão, vamos assim dizer, terapêutica, médica, porque eu não sou médico, não sou terapeuta. Se ele está falando isso, ele é desse campo, ele sabe o que ele está falando dentro das condições dele. Aí ele quis dizer assim, ó, gente, aí as pessoas ficam dizendo por aí, sabe, tudo bem que você tem a sua, ele falou assim, ó, tudo bem que você tem a sua religião, e aí na sua religião estão falando assim, ó, tem cura. Aí ele fala, depressão não tem cura. Então não adianta a religião falar para você que tem cura, que não tem cura. Só, irmão, que ele, coitado, por não ser crente, ele é até ateu, essa pessoa, ele se declara ateu, ele esquece de uma coisa, irmãos, do poder de Deus. Ele não conhece o poder de Deus. Ele conhece a medicina, ele conhece o caminho da terapia, mas ele não conhece o poder de Deus. Irmãos, e é lógico que tem cura. Porque aquilo que é impossível, aí a palavra, aquilo que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. Ontem a gente estava assistindo um vídeo, irmão, e eu vou falando que a gente vai assistindo, por quê? Porque a gente sempre procura estar em contato com coisas que edificam. Já falei isso aqui para vocês. E aí uma vez eu comentei para vocês de um pregador africano chamado Benson Idahosa. E ontem eu peguei um vídeo dele contando a história dele. Meus amados, olha que coisa tremenda. As pessoas não acreditam, mas aconteceu, está registrado lá. Ele foi orar por um homem que tinha perdido a perna numa explosão de guerra, porque lá naquela região da África, lá, aquela coisa Somália, aquele lugar, muita guerra, né? A Serra Leoa, aquele lugar, vocês devem saber, conflito com a diamantes, essas coisas, muitas guerras. E são regimes comunistas lá. E aí, numa explosão lá, ele perdeu a perna. E aí ele estava fazendo uma cruzada, ele foi lá orar pelo homem. Irmãos, enquanto ele estava orando, Deus foi e devolveu a perna do rapaz. Aos olhos de todo mundo, a perna cresceu, uma perna nova no lugar. E está lá, para todo mundo, é só ir lá ver o testemunho. Vocês vão lembrar que eu falei para vocês que ele, uma vez, ele foi fazer uma cruzada no lugar, ele desceu de um hotel simplesinho, ele desceu, aí chegou assim na calçada, assim, tinha uma menininha sentada. E a menina, né, ele pegou assim, olhou, ele fez assim, tocou nela, ela olhou assim, né, tipo, na direção que ela sentiu, ela fez assim. No que ela fez assim, irmãos, a menina tinha os olhos furados.
porque escravizavam as meninas, aquela coisa toda sexualmente e assim por diante. Ela tinha os olhos furados. Ela falou, mas o que aconteceu? Aí ela contou o caso dela. Pegaram ela, levaram, abusaram dela, aquela coisa toda, enfiaram faca nos olhos dela e furaram ela. Além de marcas de queimadura, um monte de coisa. E aí ele falou assim, você quer voltar a enxergar? Falou para ela assim. Aí eu gostaria, né? Seria bom, mas não tem jeito mais para mim. Ele falou assim, olha o que ele falou para ela. Diga para mim, que cor de olhos você acha bonito? Olha, ela falou assim, eu nunca vi, mas dizem que os olhos azuis são as coisas mais lindas do mundo. É o que dizem, eu nunca vi. Ele falou, pois é. Você gostaria de ter olhos azuis? Sim. Aí ele pegou assim, irmão, fez assim, ó, passou a mãozinha nela assim, ó, e falou, tá aí os seus olhos azuis, irmãos. A menina enxergando. E aí quando pegou lá no hotelzinho assim, o negócio lá, um hotel bem simplesinho assim, pegou e tudo que ela olhou. Irmão, negra dos olhos azuis. Deus deu para a menina como ela queria. Esse homem, chamado Benson Aida Rose, consagrado a Deus, servindo a Deus. Porque para Deus não há nada o que, irmãos? Impossível. Irmão, sabe qual é o problema da igreja hoje? Nós estamos muito distantes de Deus. Nós estamos muito distantes. Muito, mas muito mesmo. E quando eu digo distante, irmãos, eu estou falando de comunhão com Deus. Eu estou falando de vida consagrada a Deus. E aí, irmãos, eu me incluo nisso. Pensa que eu não estou me acentuando, não. Muito pelo contrário, eu estou me colocando no mesmo. Nós estamos muito longe. Os pregadores hoje estão muito longe de Deus. A igreja está muito longe de Deus. É por isso, irmão, que essas coisas grandiosas que a gente via até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo atrás, 40, 50 anos, a gente não vê mais hoje. Não vê mais hoje. Sabe o que ele dizia? Esse Benson Aida Rose, para eu poder ir encerrando com vocês. Ele dizia assim, ó, eu li que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E se ele operava, ressuscitava mortos, paralíticos andava, cego enxergava, por que ele não vai fazer isso hoje se ele é o mesmo? Tem que acontecer. Irmão, sabe qual foi o primeiro milagre que Deus usou ele para fazer? Pasmem, ressurreição de morto. Ele estava lá na aldeia dele. E aí, irmãos, disseram para ele, olha, vamos lá, vai ter um enterro hoje, fulano que morreu, aquela coisa toda e tal. Ele foi lá, irmão, quando ele chega lá, ele falou assim que quando ele estava antes de chegar na casa, algo começou a incomodar dentro dele. E ele falava assim, mas o meu Deus, ele ressuscita mortos, espera aí. E o rapaz era novo, né, até ele conhecia. Irmão, aí aquilo queimando, quando ele entra na casa, ele olha assim para todo mundo chorando, ele fala assim, ó, parem de chorar. Porque o Deus que eu creio ressuscita mortos. O Deus que eu sirvo ressuscita mortos. Aí ele chegou lá perto do caixão, assim, que não era nem caixão, que era comunidade muito própria assim, aquele negócio que amarra no lençol, num tronco de coisa, e depois queima lá. Irmão, ele pegou, tocou assim, abriu o rosto do rapaz assim e tal, e falou, pode voltar para a vida. O meu Deus te ressuscita agora. E o homem, irmão, ressuscitou. Foi, irmão, que quase toda a cidade se converteu, só com aquele milagre. Estão compreendendo isso, irmão? Irmão, não há impossíveis. Por que eu estou te contando essas coisas, esses testemunhos? Irmão, nós temos visto testemunhos de Deus aqui no nosso meio também, graças a Deus por isso. Mas o que eu estou dizendo para você, eu estou falando essas coisas para que você que está aqui hoje, pastor, minha vida está tão difícil. Pastor, tem coisas na minha vida tão impossíveis, pastor. Pastor, que eu já nem acredito que tenha jeito mais. Irmão, se posicione em Deus. Se consagra a Deus. Se lance sobre Deus. O Deus que não mudou, o Deus que não enfraqueceu. Porque quando você olha Josafá, irmão, o que Josafá faz? Vem a notícia, o levante, veio. A Bíblia diz que ele temeu, temeu. Eu sei, irmão, que talvez tenham coisas na sua vida que estejam provocando, eu até falei disso, não vou repetir muito para não me aprofundar e alongar mais, sentimentos mais diversos em você, talvez raiva, ira, indignação, talvez incredulidade, talvez fraqueza espiritual, emocional, sei lá. Você está tão contrariado com isso que está acontecendo que está gerando certos sentimentos dentro de você. Irmão, só que Josafá, quando veio o medo, ele logo se posicionou e a Bíblia diz que ele se pôs a buscar a Deus, ao Senhor. Irmão, busque a Deus. Pastor, minha vida conjugal, minha vida sentimental não desata de jeito nenhum. Não desata porque você não se colocou em Deus para buscar sabedoria. Talvez você fique ouvindo as comadres, os compadres aí, ó, faz isso que você vai arrumar um logo logo. Ó, faz isso que você vai arrumar uma logo logo. Aí você fica ouvindo as comadres, os compadres, os malandros. Fala, Deus, eu quero
resolver a minha questão sentimental. Meu casamento, minha vida sentimental, você que é solteiro. Senhor Deus, ilumina minha mente, meu caminho, que eu quero resolver isso, eu não quero mais sofrer desse jeito. Irmãos, e Deus vai iluminar seu caminho, seu coração, vai trazer luz e você vai se resolver nessa parte em nome de Jesus. E eu estou falando do sentimental, mas qualquer área da sua vida. Sabe, irmãos, a gente precisa se lançar sobre Deus. A gente precisa se lançar na palavra. O que Josafá fez? Ele foi e se lançou, ele se pôs a buscar ao Senhor. Então ele vai e começa a buscar a Deus, ele começa a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, aqui estou. E aí, irmãos, uma coisa que é importante para poder encerrar essa mensagem com você hoje, olha aí, por favor, pega a sua Bíblia de novo aí, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero que você pegue o versículo 12 agora. Olha só. Aqui, irmãos, é Josafá orando. Você vê, ele se pôs a buscar a Deus, né? Ele teve medo, aí ele começou a buscar a Deus. Ele faz uma oração. Olha o que ele disse na oração, que eu quero pegar esse ponto aqui para a gente encerrar a mensagem. Ó. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós, olha só, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Irmão, eu não vou pegar todos os pontos desse versículo aqui, eu quero pegar só um para terminar a mensagem hoje com você, que é o seguinte. Olha só. A oração de Josafá. Ele fala assim, ó, ah, Senhor nosso, o Senhor não os julgará? Ou seja, o Senhor não vai agir, o seu poder não vai agir, porque em nós não há força e nem poder contra esse levante. Irmãos, e aqui a gente entra para começar a falar das questões do jejum. Irmão, quando Josafá fala assim, ó, em nós aqui homens, naturalmente, em nós não há força e não há poder para lidar com eles, isso aqui tem um significado espiritual. Irmão, os anjos eles são maiores em força e poder do que os homens. A Bíblia Sagrada ensina isso para nós, em algumas passagens, que nós, seres humanos, fomos feitos menores do que eles. Portanto, irmãos, lembra que demônios são anjos o quê? Caídos. Pastor, mas eles não perderam o poder? Não, eles estão limitados à vontade de Deus, mas não perderam o poder. Por isso que eles fazem essas coisas que eles fazem. Então, irmãos, nós, no mundo espiritual, presta atenção nisso, no mundo espiritual, nós humanos não temos capacidade de lidar com eles. Pastor, e se eu pegar lá um incenso lá e acender? Irmão, Satanás vai fumar seu incenso. Que nem narguilé que fala? Narguilé, né? Que nem narguilé. Você está lá com incenso e o Satanás está, solta mais, solta mais. Hã? Pastor, e se eu pôr lá a espada de São Jorge? Irmão, ele vai espetar você com a espada de São Jorge. Meu amado, não há nada do homem humano, natural, que possa lidar com questões espirituais diabólicas, porque demônios são anjos caídos e anjos são maiores em força e poder do que o ser humano. Não há nada do ser humano que possa confrontar as hostes de Satanás. Pastor, então está lascado, pastor. Então Satanás vai deitar e rolar mesmo. Irmão, aí que está o detalhe. Você, em relação aos anjos, está aqui, ó. Os demônios estão aqui, ó. Só que quando você se alia a Deus, olha o que acontece. Você o quê? Se torna maior do que os demônios. Porque Deus é maior do que os anjos. Os anjos, Deus é maior do que os anjos maior do que os homens. Quando você se alia a Deus, você se torna maior que os demônios. Por isso que eles passam a te obedecer em nome de... Veja, eles te obedecem por causa do nome de quem? Irmão, tem uma passagem maravilhosa em Atos 19, que é o seguinte, os discípulos de Cefas. Irmão, tem um homem perturbado, ele chega assim, ó. 5 discípulos de Cefas. Em nome de Jesus que Paulo prega. Ó, em o nome de Jesus que Paulo prega. Ô irmão, peraí. Eu estou invocando o nome de Jesus, que não sou eu que prego, quem prega? E aí eu, que não prego o nome de Jesus, que não tem nada a ver com... Quero lidar com demônios. Olha só.
Porque eles viram Paulo expulsando os apóstolos. Vamos fazer o que eles fazem? Ah, mas a gente não é apóstolo. Não, mas é só falar o que eles falavam. Quando Paulo expulsa, ele não fala lá, eu te expulso, eu te conjuro em nome de Jesus. Vamos fazer, vamos chegar lá. Aí eles foram. Em nome de Jesus que Paulo prega. Nós te conjuramos. Irmão, olha o que os demônios fizeram. Acho que o demônio estava mascando lá um matinho, espalitando o dente. É comigo? É com você mesmo, demônio. Pois não. Em nome de Jesus que Paulo prega, nós te conjuramos. Ah, é? Jesus, eu conheço. Paulo, nós sabemos quem é. Agora, e vocês? Quem vocês pensam que são? Pera aí que vocês vão ver. Irmão, o demônio no corpo do homem avançou sobre eles. Irmão, um bateu em 5, rasgou e feriu eles. Está escrito no texto, pode ler lá. Um homem bateu em 5. Irmão, de onde que vem essa força? Estão entendendo? Tomaram um couro e foram para casa arrebentados. Porque o Satanás não tomou conhecimento. Vocês não têm nada a ver com Cristo. Vocês ouvem pregação e não se converte. E quer vir aqui me dar ordem? Vocês não têm o Senhor de Paulo sobre vocês, quer me dar ordem? Vocês vão me dar ordem. Paulo eu sei quem é. Irmão, tanto que o demônio falou o quê? Jesus nós conhecemos e Paulo sabemos que aquele cara é fera. Eu achei bonito um testemunho de uma pessoa. Ele era feiticeiro, macumbeiro. Aí ele foi no terreiro dele e mandou fazer um trabalho contra um crente. Aí, irmão, tá lá o testemunho da pessoa. Porque, irmão, hoje em dia tudo dá processo, né? Você está falando da macumba. Irmão, é engraçado que quando você fala que a macumba faz coisa ruim, não, mas aí não é macumba, aí é baixo espiritismo. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não vem com conversa não. Tudo a mesma coisa, faz mal sim. Pratica o mal sim. Mas tem coisa boa, mas pratica o mal. E aí, irmão, ela era do terreiro, ela era macumbeira. Ela tinha raiva lá de uma pessoa e mandou fazer um trabalho, a Real lá no terreiro dava um despacho. Aí, irmão, pegou lá, preparou tudo, né, o que o guia pediu, preparou todas as oferendas e tal, não sei o quê, colocaram lá e vão fazer o despacho. Aí o guia veio. Fazer o despacho. Minha filha, para quem quer o trabalho, para fulano. Aí, irmão, daqui a pouco o guia, não posso não. Irmão, ela conta. Ela olhou assim, irmão, como assim não pode? Porque essa pessoa é do homem de branco. Eu não posso ir contra ela. Peça qualquer coisa, mas lá eu não posso ir. Irmão, ela falou que naquele dia acendeu o quê? Ela falou, peraí. Então quer dizer que Deus é lá. Que aqui não tem nada a ver. Porque se Jesus lá protege ela e esse aqui não... Então, o que é isso aqui então? Eu estou no lugar errado. E a partir daquele dia ela decidiu o quê? Buscar Deus, conhecer a Cristo, se converteu, hoje é uma serva de Deus, essa coisa toda, e largou a macumbaria. Estão entendendo isso aqui, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque é o que eu estou ensinando para você. Nós somos menores que os anjos, mas Deus é maior do que todos. Você quer vencer as forças do diabo contra a sua vida, que estão atrapalhando e perturbando você? Irmão, se alia a quem? A Deus. Meus amados, por isso que eu digo para vocês, igreja, vamos nos compromissar com o Evangelho em nome de Jesus. Irmão, não seja crente de final de semana, sabe, religioso, que vai lá, cumpre o seu ritual de final de semana, mas aí, irmão, no dia a dia, cai na farra, que nem diz o ditado. Xinga como dá vontade, faz as coisas de maneira ilícita. Não, mas é esperto, é malandro, não sei o quê. Irmão, se consagra a Deus, fala, Senhor, eu quero estar no ponto de poder dizer para Satanás, está repreendido em nome de Jesus. E ver, meu Deus, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas transformadas em nome de Jesus. E a minha própria vida, Senhor, sendo transformada pelo seu poder. Porque eu sei que o diabo se levanta, até contra crente, mas ele não pode prevalecer. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Irmão, consagra a sua vida a Deus. É o que Josafá está fazendo. O medo veio? Veio. O levante era grande? Era. Mas ele se posicionou em quem? Em Deus. E porque ele se posicionou em Deus e na palavra, irmãos, ele teve uma grande vitória. Amém? Então, irmãos,
quando nós nos consagramos com jejum e com oração, com a vida na palavra, a gente se torna mais forte do que aquele que luta contra nós. Por isso que João vai dizer, maior é o que está em vós do que o que no mundo está. O mundo jaz do maligno, mas aquele que está com você, meu querido, é maior do que ele. E você já venceu o maligno em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes na fé. Amém? Domingo que vem eu continuo mais essa palavra com você, tem mais coisa para a gente extrair ali, coisa tremenda, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais. Pai querido, Pai celestial, eu quero te agradecer de todo o meu coração por essa palavra. Quero te agradecer por essa manhã que nós estamos aqui, meu Pai, consagrando a nossa vida em oração e jejum. Meu Deus, e eu tenho certeza que como o Senhor, meu Pai, já mostrou os teus sinais em outras campanhas de oração e jejum que nós fizemos, o Senhor mais uma vez está se manifestando nesse momento, Pai. Hoje, o Senhor falou conosco a respeito da importância de nos consagrarmos ao Senhor, ou seja, de sermos separados das práticas erradas desse mundo, Pai. Hoje, meu Deus, os cristãos estão cada vez mais embebidos e embriagados com o mundo, Pai. E não se consagram a Deus, não têm compromisso com as coisas do Senhor, e é por isso que Satanás tem se levantado, deitado e rolado em suas vidas, Pai. Senhor, mas em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, viver a sua palavra e a sua promessa. E nós sabemos, Pai, que Satanás nesse mundo, ele se opõe a tudo aquilo que é Deus. É na família, Pai, no casamento, é na vida dos filhos. Meu Pai, é na questão profissional, financeira, empresarial. Meu Deus, na saúde, Senhor, nas questões emocionais. Senhor, Satanás ele tem entrado e causado muitas destruições na vida do ser humano, Pai. E o pior, meu Pai, é que o ser humano não tem resposta para tudo, Senhor. Não tem remédio para tudo, Pai. Tem doenças que não têm cura, Senhor. Enfermidades que são incuráveis. Meu Deus, tem problemas, ó Senhor, que a pessoa chega ao fundo do poço e ela não tem força para lutar, para buscar uma saída, Pai. E por isso se afunda no alcoolismo, se afunda nas drogas, meu Pai. Senhor, parte para a violência, para a agressão e até mesmo ameaças de morte, Pai. Meu Deus, há pessoas, ó Senhor, que perdem completamente o chão, se sentem desamparadas numa hora dessa, e é nessa hora, Pai, que a vida do homem vira uma ruína, Pai. Mas, meu Deus, nós aprendemos que não há nada impossível para Deus, porque aquilo que é impossível para os homens é perfeitamente possível para o Senhor. Meu Deus, e nós estamos ao longo da história bíblica e até nos nossos dias, Pai, nós temos visto os teus sinais, o seu poder, meu Pai, testemunhos da sua glória e do poder do Senhor que opera, meu Pai. Não de charlatanismo, mas de poder e eficácia real, meu Pai. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina e foram curadas milagrosamente, que até a medicina diz, eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Meu Deus, pessoas que eram dependentes químicas, meu Pai, das drogas, do alcoolismo, meu Pai. E hoje são pessoas libertas, transformadas, que nunca mais, meu Pai, voltaram ao vício, porque o Senhor está sustentando essas pessoas. Meu Deus, pessoas que estavam quebradas, falidas, destruídas, famílias, casamento, tudo arruinado, Pai. E o Senhor nos levantou do pó e os ergueu, e hoje eles estão bem, estão, meu Pai, prósperos, estão, meu Pai, com a sua família, o casamento restaurado, Senhor. Meu Deus, porque para o Senhor não há nada impossível, portanto, Pai, eu oro e declaro a alguém que está me ouvindo nesse momento, Pai, que se sente arrasado, que se sente destruído, que se sente, meu Pai, humilhado, ultrajado pelas situações da vida, que perdeu o gosto, o sentido em viver, que acha que para ele, para ela não tem mais saída, não tem solução. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e eu profetizo. Em Deus há milagre, há cura, há libertação, há restauração, há prosperidade, há salvação para você. Então, se apoie em Deus, busque a Deus e o Senhor mudará a tua sorte, mudará teu destino em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, eu creio num Deus de milagres. Eu creio, meu Pai, num Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio num Deus de impossíveis. Porque, meu Pai, eu mesmo já fui alvo dos seus milagres, Pai. Porque havia na minha vida algo impossível, Pai. Mas o Senhor me curou. O Senhor mudou minha história, Pai. E hoje eu estou aqui de pé como um testemunho vivo. Meu Deus, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer, porque eu já experimentei. E é por isso, Pai, que com ousadia eu declaro, eu creio e declaro, em nome de Jesus, que você também, meu querido, que está ouvindo essa palavra nessa hora, essa oração nesse momento, também a cura, a libertação, a solução para a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, eu abençoo, meu Pai, essas pessoas que nos acompanham pela internet.
assim como esses daqui da igreja. E eu creio nos seus milagres, eu creio que elas vão testemunhar as maravilhas do Senhor. E eu declaro, espírito do diabo, espírito de destruição, espírito que está causando males na vida dessa pessoa, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra. Cai por terra agora e sai da vida dos caminhos dessa pessoa. No nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Vocês que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe e fortaleça, não esqueça do que nós falamos hoje, tá bom? Se apoie em Deus. Tem algo impossível na sua vida, você está desesperado, Deus é a solução, Deus é o caminho, Deus é a resposta para você, tá bom? Que você vá procurar uma igreja que prega a palavra, que prega o evangelho, e ali Deus com certeza vai começar a mudar a sua história em nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.